Salve Maria a todos, eu me chamo Mauro Rocha, sou membro da Monfort desde 2009, quando conheci o professor Orlando Fedeli, e na época eu era carismático e o professor me ajudou na minha conversão, graças a começando a ler os textos do professor e depois conhecendo ele pessoalmente. Depois disso, eu, com a ajuda do professor, acabei indo para o seminário, queria me tornar padre, seminário de IBP, onde eu estudei 4 anos, e estando lá no IBP, vi que não tinha vocação e voltei para São Paulo, onde continuo muito próximo da Monfort, que sempre me ajudou muito, e hoje em dia tento cooperar com esse apostolado da Monfort e com essas aulas de EAD, com um pouco de filosofia e muito pouco ainda de teologia que eu aprendi no seminário. Tento contribuir ensinando um pouquinho que eu sei com o apostolado da Monfort para ajudar os outros a se instruírem e defenderem a verdadeira doutrina da igreja e ajudarem os outros pelo apostolado, pela conversão e também pela propagação da missa tridentina. E tendo dito isso, meu assunto que eu vou tratar com vocês é a relação de Nossa Senhora com os santos, né? É um assunto muito importante porque já os protestantes vão negar uma apologética católica, não só os protestantes, mas várias vertentes aí contra as verdades da igreja vão negar a existência, a intercessão dos santos e também vão negar, por isso mesmo, a intercessão de Nossa Senhora. Que papel? Porque Deus precisaria de Nossa Senhora, de uma criatura, porque Deus precisaria dos santos para salvar os outros, já que Ele é todo poderoso, né? Para os protestantes isso parece uma contradição, e que não tem nada de contradição, e exatamente está em plena harmonia com a doutrina católica, em plena harmonia com os planos de Deus, e é isso que eu vou tentar mostrar, essa harmonia entre os santos e Nossa Senhora no plano de salvação que é dado por Deus. Nesse sentido, vamos começar a aula, e começamos, é claro, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e do glorioso São José, rezando uma Ave Maria, para que Deus nos ajude a ter boas disposições para compreender os princípios e defender a igreja e defender a honra de Nossa Senhora, a honra da Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu começo a tratar com vocês aqui um pouco sobre a doutrina, alguns princípios da doutrina mariana, né? Eu gostaria de começar primeiro com alguns princípios filosóficos, mas já vou deixando bem claro aqui para vocês que esses princípios filosóficos, sobretudo quando se fala da Mariologia, da teologia mais voltada para Nossa Senhora, os princípios filosóficos não vão explicar e não vão esgotar todo o significado, toda a importância do papel de Nossa Senhora. É claro, porque esse papel de Nossa Senhora, ele é sobretudo, se explica sobretudo do ponto de vista teológico, ou seja, acima da razão. Mas os princípios filosóficos dão algumas bases para a gente, para mostrar que as verdades contidas na teologia nunca contradizem e nunca são contra a razão, apesar de serem acima da razão, mas elas pressupõem a razão. Ela não entra nunca em choque, em oposição com a razão natural. Então, por isso que eu vou dar alguns conceitos, mas já deixando bem claro que esses conceitos não explicam definitivamente, não esgotam o verdadeiro significado do papel de Nossa Senhora, porque isso é sobretudo a teologia que vai explicar. Tá bom? Gostaria de começar com um texto para uma reflexão, para bem nos dispor para o começo da aula, que é um texto do cardeal Lipsius, que é um estudioso de Mariologia também muito conhecido, e que também fala muito sobre São José.
mas aqui no caso falaremos especificamente sobre Nossa Senhora. Ele tem um parágrafo bem interessante que ele diz, agora falando sobre, entrando no contexto do encontro de São João no Apocalipse com o anjo, e ele fala que assim como o anjo, como São João, ele se prostra diante do anjo e não consegue enxergar, não consegue olhar a claridade da luz de Deus, assim também para nós, homens, fica difícil de enxergar a claridade da luz de Cristo, a sublime luz de Cristo, compreender sem a ajuda de Nossa Senhora. E ele diz assim no texto dele, eleva agora os teus olhos em direção à figura, que mais do que qualquer outra assemelha-se a Cristo, pois que a sua claridade é a única que possa te dispor bem para ver ao Cristo. Para observar um objeto elevado é preciso fortificar a nossa vista. Assim, a visão de Nossa Senhora, a estrela da manhã, é na verdade a melhor disposição para conhecer Jesus Cristo, o sol da glória. Per Mariam ad Iesum. Isso ele escreve num livro dele que ele fala sobre das relações de Nossa Senhora com o Santíssimo Sacramento. É um livro muito bom, mas infelizmente só tem em francês. Tá? Então, começando com esse texto belíssimo, já vamos entrar nos argumentos filosóficos que vão bem nos dispor e nos dar as bases para os argumentos para falar sobre Nossa Senhora. Bom, apologética, ela começa, sobretudo, dando argumentos racionais. Como toda boa teologia, ela nunca se opõe e mesmo pressupõe e tem como base a filosofia. E é nesse sentido que é bom dar alguns argumentos filosóficos. Bom, pressupondo que nós conhecemos, do ponto de vista filosófico, os argumentos da existência de Deus, e tendo conhecido os argumentos da existência de Deus, nós vamos conhecer os argumentos sobre a existência e a encarnação do Filho de Deus. É claro que os argumentos para a encarnação e a existência do Filho de Deus que se encarnou aqui e se fez homem como nós, também, assim como eu falei para Nossa Senhora, não são de cunho filosófico, mas são sobretudo teológico. Mas, como toda boa apologética, como é que eu mostro para um ateu ou para alguém que não compreende as verdades de Jesus Cristo, como eu faço um trabalho apologético, ou seja, mostro o conhecimento de Jesus Cristo, ainda que essa pessoa não compreenda as razões sobrenaturais, porque a princípio ela não seria uma pessoa batizada ou compreendesse a doutrina sobrenatural da igreja. Ainda não tem a fé. A gente está fazendo trabalho apologético para converter ou para combater as mentiras que são ensinadas aos outros. A gente mostra que em nenhum momento Cristo, em toda a sua história, quando ele fala que é o Filho de Deus, em nenhum momento ele se contradiz. E tudo, do ponto de vista sobrenatural, é possível no sentido de que não que a filosofia ou a razão vão explicar a existência de Cristo, que é a encarnação, que é um ato completamente sobrenatural, um evento completamente sobrenatural. Mas sim, é mostrar que uma coisa não contradiz outra. Realmente o Filho de Deus se encarnou, realmente o Filho de Deus se fez homem, e isso não contradiz as verdades da razão, isso não contradiz as verdades naturais. E nesse sentido que eu vou argumentar, isso seria uma outra aula, não cabe aqui no escopo da aula sobre Nossa Senhora, mas só para mostrar um pouco a escada apologética para até chegar a Nossa Senhora. A existência de Deus é provada, a encarnação do Filho de Deus é mostrada que não entra em contradição com a razão, e depois de mostrar, provar que não existe contradição entre a encarnação do Filho de Deus com a razão e com a inteligência do homem, com as verdades naturais. Vou mostrar depois que Cristo quis fundar uma igreja e uma única igreja, e que essa igreja é a igreja de Cristo, é a igreja católica, a única igreja de Cristo, fora da qual não existe salvação. E aí eu chego em Nossa Senhora. Eu chego em Nossa Senhora no sentido de que eu já tenho as bases, as premissas necessárias para começar a falar sobre Nossa Senhora. Então, existência de Deus, a encarnação do Filho de Deus que não entra em contradição com a razão. Depois, o Filho de Deus vai fundar uma só igreja, uma única igreja para ensinar a verdade e para a salvação dos homens, para que o homem alcance
busque e alcance o seu fim sobrenatural, e enfim, eu vou chegar em Nossa Senhora. E como é que eu chego em Nossa Senhora? Bom, eu chego em Nossa Senhora exatamente, eu preciso do assunto Igreja de Cristo, que Cristo quis fundar uma só igreja. Daí eu preciso tirar um princípio filosófico muito caro a São Tomás e muito caro a todo tomista, que se chama o princípio da participação, o princípio do bonum diffusivum sui. O que quer dizer isso? O que quer dizer que o bem, ele por si só, ele procura se comunicar. E Deus é o bem supremo, ele também procura se comunicar. Isso nós vemos mesmo na natureza. Por exemplo, um animal, quando ele chega na sua perfeição biológica, na sua perfeição orgânica, na sua perfeição física, ele tende a se comunicar. Ele tende a comunicar o bem dele e a gerar uma outra vida semelhante a ele, gerar um semelhante. Tudo bem? Ele vai gerar um outro animal. Mas um argumento, uma analogia que eu gosto muito de fazer é com relação ao professor, por exemplo. O professor é aquele que ensina, mas qual é o bom professor, né? Eu costumo dizer que o protestante é um mau professor, no sentido que ele é um orgulhoso. Normalmente o protestante ou é uma pessoa muito ignorante para acreditar nas mentiras que ensinam o protestantismo, ou ele é uma pessoa, ou é muito soberbo, ou é levado a ser, pela falsa doutrina protestante, levado a ser muito soberbo e muito orgulhoso. Em que sentido? O protestante é aquele professor que ensina, e depois de ter ensinado algumas coisas bem interessantes, acabou a aula, ele vai embora, e quando ele está saindo, ele vê que alguns alunos dele estão ensinando outros alunos. Ele acha aquilo um absurdo, chega lá e briga com o aluno dele. Como é que você pode querer ensinar alguma coisa? Você não é professor. Você não está entendendo o que você está ensinando. Eu sou professor, só eu posso ensinar, né? E como é o bom professor, segundo uma boa doutrina da filosofia da participação, segundo bons princípios da filosofia e bons princípios católicos. O bom professor é aquele que ensina, mas ele não forma somente excelentes alunos, mas ele forma excelentes professores. Em que sentido? O bom professor é aquele que ensina e depois vê que os alunos dele se transformaram outros bons professores, ensinando de forma muito elevada e com muita competência e com muita eficácia aos outros a mesma verdade que ele ensinou. Então, esse é o bom professor. Ele não só forma bons alunos, mas ele forma outros bons professores. Isso aqui é a pura filosofia tomista da participação. O que quer dizer isso é que toda causa, ela produz um efeito. E quando ela produz esse efeito, o efeito é mais perfeito quando mais ela se assemelha a essa causa. E esse efeito que assemelha a essa causa, ela acaba se tornando o quê? Ela acaba se tornando uma outra causa, que vai também causar nos outros aquilo que a causa primeira fez com ela. O bom professor causou um ensinamento no seu aluno, e esse aluno se tornou também um professor, e ele também vai ensinar os outros, e vai também ele fazer outros professores. Ou seja, o aluno se tornou causa de ensinamento, participando do ensinamento e com perfeição do seu professor. Assim também, as causas mais perfeitas de Deus, elas vão ser outras causas para os outros. Deus causa o bem numa criatura e essa criatura vai ser responsável também, chegando à sua perfeição enquanto efeito, ela também vai produzir, vai causar nos outros o bem de Deus, vai transmitir, vai comunicar. É por isso que se diz que o bem é difusivo sui, ele se tende a se comunicar. Deus, por exemplo, ele criou todo o mundo. Ele criando o mundo, ele dá uma causa final ao mundo inteiro, a toda a sua criatura. Qual é essa causa final de toda a criatura? É o próprio Deus. São os planos de Deus. Chegar à perfeição que é Deus. Sobretudo, claro, as criaturas inteligentes. O fim do homem é ser feliz, se unindo a Deus no céu um dia. Tudo bem?
Mas então Deus ele vai causar nas suas criaturas isso, vai fazer dos seus efeitos outras causas. Só que quanto mais você é próximo dessa causa primeira, mais perfeito ele é. Ou seja, mais ele se assemelha a Deus. Deus é causa de todo o bem na criação. Ele vai ser causa de todo o bem na criação. Então, a criatura que mais se aproximar de Deus, que for mais semelhante a Deus, ela vai participar ainda mais intimamente e também vai participar mais universalmente dessa causa que é Deus. Ou seja, ela vai participar desse princípio de Deus de causar o bem nas coisas. Então ela vai participar também mais intimamente, mais profundamente, junto com Deus, de causar o bem nos outros. Então, quanto mais próximo de Deus, mais universal, mais abrangente vai ser esse causar desse efeito, dessa causa segunda, que se assemelha cada vez mais a Deus. Então, daí que vem esse meu argumento filosófico. Queria deixar bem claro para vocês que Deus, como causa primeira, ele vai fazer os outros causarem também o bem nos outros. É por isso que um grande santo também vai causar a Deus, vai ajudar os outros a se converterem e a ter a graça de Deus na alma. Ou seja, eles vão ser outras causas de bem nos homens que Deus tanto ama. Eles vão causar, de certa forma, claro, sempre participando da causa primeira, da causa eficiente, que é Deus. Porque quando você se torna mais santo, você mais se assemelha a Deus e mais se aproxima, e por isso vai causar com mais perfeição aquilo que Deus causa de forma suprema e sublime, que é causar o bem. Então, um santo também vai ajudar nesse causar o bem na vida dos outros, ou seja, ajudar pela conversão dos outros para que busquem a Deus em sua alma. Então, do ponto de vista natural, assim como também o fogo, aquele que está mais próximo do fogo se queima e também aquece as outras coisas mais próximas dela, assim também a causa primeira, a causa mais semelhante a Deus, também vai participar dessa princípio divino de causar o bem nas coisas. Agora, por isso que eu tinha que falar, por isso que era importante falar da igreja como causa segunda, ou seja, Deus ele usa das causas segundas para causar o bem das coisas. Isso aqui é um plano de Deus. Deus sempre gostou de agir assim. Alguns protestantes vão dizer, não, porque Deus não age diretamente, assim como eles acreditam que eu mesmo posso interpretar as escrituras, porque Deus vem diretamente na minha inteligência e mostra a verdadeira interpretação das escrituras. Mas nunca foi assim que Deus agiu. Deus ele gosta, como um bom professor, de agir pelas causas segundas, de fazer as causas segundas participar do bem dele. É por isso que a principal causa segunda do ponto de vista na ordem da graça é a Santa Igreja de Cristo. Então, compreendendo que Deus ele gosta de agir assim, gosta de agir pelas causas segundas, e a principal causa segunda hoje para nós, para recebermos a graça de Deus, é a igreja, nós vamos compreender melhor o papel de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é a causa segunda que mais se aproxima de Deus. E Nossa Senhora mesmo está acima da própria igreja. Nossa Senhora é de uma outra ordem que está acima mesmo da própria igreja de Cristo. Tá bom? É por isso que ela é a causa mais próxima de Deus e ela contribui, participa mais universalmente de causar o bem de Deus nas criaturas, ou seja, de contribuir para a salvação dos homens. Tá? E, por exemplo, uma coisa que fica bem claro, essa Nossa Senhora enquanto essa causa segunda, né? Nossa Senhora vai ajudar, contribuir para esse princípio de causar. Como eu disse para vocês, isso aqui não é um argumento puramente filosófico, né? Sobretudo teológico. Então, o fato de Nossa Senhora ser próxima e que ser mais próxima de Deus, ser mais semelhante de Deus, por isso ela participa ainda mais dos princípios de Deus, que é causar o bem nos outros, isso aqui não explica tudo que
todo o papel de Nossa Senhora. Por que não explica? Porque eu preciso de argumentos teológicos para mostrar que Nossa Senhora está mais próxima de Deus, é mais semelhante a Deus, é a causa segunda mais semelhante a Deus, está acima de todas as outras criaturas e está acima de mesmo da igreja. O primeiro argumento teológico é um que vai ser muito enfraquecido e vai ser muito deixado para trás depois do Vaticano II, que é o argumento da ordem hipostática. Existem duas ordens na economia da salvação. O que é a economia da salvação? A economia da salvação é todo o plano de Deus, todo o plano que Deus estabeleceu desde toda a eternidade para salvar o homem. Isso se chama a economia da salvação. E nessa economia da salvação que Deus planejou para redimir o homem e salvá-lo depois de ter caído, depois de ter pecado com Adão, nessa economia da salvação existem duas ordens, segundo o consenso da maioria dos teólogos, que é a ordem hipostática e a ordem da graça. O que é a ordem hipostática? O que é a ordem da graça? A ordem da graça é quando você fala da igreja e os seus sacramentos. Quer dizer, existem duas ordens. Quando eu falo em hipostática, eu estou falando da hipóstase. Hipóstase quer dizer natureza, vem do grego, quer dizer natureza. É que em Cristo existe duas naturezas. Existe uma natureza humana e existe uma só pessoa, que é claro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, mas existem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Com o milagre da encarnação, Deus uniu de forma inseparável essas duas naturezas, a natureza divina de Cristo e a natureza humana, que ele herdou, claro, sobretudo do ponto de vista do corpo humano, ele herdou gerado por Nossa Senhora, ele recebeu de Nossa Senhora, recebeu gerado por Nossa Senhora, foi gerado por Nossa Senhora. Isso aqui é a união hipostática entre a natureza divina, entre as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, dessa encarnação que vem se concretizar todo o plano, vem começar a se concretizar todo o plano de salvação planejado por Deus, que é a economia da salvação. Tudo bem? Então, isso aqui é a ordem hipostática, ou seja, tudo aquilo que cooperou diretamente para essa encarnação, para essa união da natureza divina com a natureza humana, segundo os teólogos, seria de uma ordem diferente daquilo que recebeu as consequências, os frutos dessa encarnação e os frutos do que Deus fez, do que Nosso Senhor fez na Terra depois de ter encarnado. Ou seja, a igreja, que é fruto da encarnação de Cristo, que é fruto de tudo que Cristo realizou, toda a obra da redenção que Cristo realizou depois de ter encarnado, isso aqui, essas consequências que vieram dessa encarnação e da obra da redenção de Nosso Senhor, isso se chama a ordem da graça, que é a igreja, que é os apóstolos, que são os sacramentos. Então existem duas ordens, a ordem que coopera diretamente com a encarnação de Cristo e a ordem que recebe os frutos, as consequências dessa encarnação, dessa redenção que Cristo, essa obra da redenção que Cristo realizou depois de ter encarnado. Então, como Nossa Senhora participou diretamente, fornecendo o corpo humano, gerando o corpo humano que foi que Cristo tomou para si para encarnar e tendo assim a natureza humana e a natureza divina, Nossa Senhora participou diretamente dessa encarnação e ela seria, por isso, de uma ordem diferente, de uma ordem superior à ordem da economia, na ordem da graça. Então, a ordem hipostática, Nossa Senhora, e a ordem da graça, que seriam todos os outros, que seriam a igreja e os seus sacramentos. Isso não quer dizer que os frutos dos sacramentos Nossa Senhora está acima. Uma coisa é falar dos instrumentos que realiza esses sacramentos, que é a igreja, que são os padres. Outra coisa é falar dos frutos. Nossa Senhora não está acima da Eucaristia, não está acima do fruto dos sacramentos, que isso aqui é o próprio Deus. Então, claro, está infinitamente acima de Nossa Senhora. Mas esses instrumentos que Cristo escolheu só existem porque Nossa Senhora participou. O sim de Nossa Senhora que gerou o corpo, quer dizer, só existem porque depois claro que se Nossa Senhora
não tivesse dito sim, Deus ia achar um outro meio para realizar a encarnação. Mas é claro que os planos de Deus são perfeitos e ele escolheu uma mulher perfeita e essa mulher perfeita disse sim, segundo a vontade de Deus, e depois desse sim, depois dessa encarnação, vem todas as outras consequências, que é a igreja, que são os sacramentos, toda a realização da obra da redenção de Deus. Tudo bem? Então, explicado que é a ordem hipostática e que é a ordem da graça, Nossa Senhora, por isso, sendo uma ordem acima de todos os outros, acima da igreja, acima de toda da igreja militante, ela também está mais próxima, é uma criatura mais perfeita, é a mais perfeita de todas as criaturas, e está mais próxima da causa primeira, que é Deus, está mais próxima do seu Filho, que é Cristo, e participa de forma ainda mais íntima da obra de Cristo, que é a salvação dos homens. Mas outro argumento ainda que mostra, e outro teológico também, que mostra dessa ação de Nossa Senhora, dessa proximidade de Nossa Senhora com Deus, e por isso mesmo da universalidade da ação de Nossa Senhora com relação à salvação dos homens, é que Nossa Senhora também ela participou do próprio sacrifício de Cristo na cruz. Ela é a corredentora, ela participou de forma muito mais íntima e muito mais próxima da salvação dos homens, do sacrifício da cruz, que é o sacrifício da cruz que vai salvar todos os homens, e tendo participado de forma mais íntima, de forma mais próxima que qualquer outro homem, ela mereceu também com Cristo tudo que Cristo mereceu, mas sempre de forma subordinada a Cristo. Ela só mereceu porque o Filho dela mereceu. E tendo merecido, ela também contribui de forma muito mais próxima dessa obra da salvação dos homens. E uma terceira e última coisa seria a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, aos pés da cruz, é feita o quê? Ela é feita mãe, ela se faz mãe dos homens. Quando Nosso Senhor diz na cruz para Nossa Senhora e São João: eis aí teu filho, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. São João, segundo os princípios, a tradição da igreja, representa ali toda a humanidade. Nosso Senhor está entregando a Nossa Senhora como mãe de todos os homens. Sendo mãe de todos os homens, é claro que ela vai buscar o bem maior para todos os seus filhos, que é o bem da salvação. Só que o bem da salvação a salvação dos homens, essa obra que é grande e que vai durar muito tempo, só vai acabar, o trabalho de Nossa Senhora de buscar a salvação do mundo, a salvação dos homens, só vai acabar no fim dos tempos. Então, Nossa Senhora, é preciso que ela sempre contribua, não só na época que ela estava aqui nesse mundo, mas mesmo no céu, ela contribua para a salvação dos seus filhos. Uma mãe nunca deixa seus filhos desamparados. Então, Nossa Senhora, mesmo depois de ser levada ao céu, ela continua, mesmo no céu, ela continua cooperando, buscando dar o bem maior para os seus filhos, os filhos que são os homens, que é o bem da salvação. Então, mesmo no céu, ela continua buscando isso, continua intercedendo. Ela é onipotência suplicante, sempre buscando para os seus filhos esse bem maior, que é o bem da salvação. Então, está aí dados os argumentos filosóficos e os argumentos teológicos. Filosóficos no sentido de que Nossa Senhora é a causa mais perfeita e mais próxima da causa primeira, que é Deus, e por isso ela participa de forma mais íntima dessa comunicação do bem de Deus para toda a sua criatura, e sobretudo comunicação do bem sobrenatural, que é a graça da salvação. E o argumento teológico, os argumentos teológicos, Nossa Senhora é de uma ordem superior, porque é mãe de Deus, ela está numa ordem hipostática, acima de todas as outras criaturas, e por isso ela é mais próxima de Deus, e por isso ela participa mais intimamente dessa obra da salvação, que é transmitir e comunicar esse bem maior para as criaturas, que é a união com Deus. E também os outros dois argumentos teológicos, Nossa Senhora participou aos pés da cruz de forma muito mais íntima, muito mais próxima, de forma muito mais perfeita do sacrifício da cruz,
E por isso ela participando da obra, claro que ela vai participar ainda mais proximamente dos frutos dessa obra, que é a salvação do homem. E depois Nossa Senhora é dada como mãe dos homens. Uma mãe nunca deixa os seus filhos desamparados, então mesmo no céu ela continua intercedendo, então mesmo no céu ela continua obrando para a salvação dos homens, rezando para que o homem receba a graça de Deus na sua alma, se converta e se salve um dia no céu. Então são esses os argumentos teológicos e filosóficos que mostram o papel de Nossa Senhora. É por isso que todo santo vai se aproximar de Nossa Senhora. A relação de todos os santos vai ser muito próxima com Nossa Senhora. Todo santo compreende que não dá para chegar, se quer se chegar a Cristo de uma forma muito mais perfeita, se chega sempre para Nossa Senhora. Muitos protestantes vão dizer que a única medianeira é Nosso Senhor, é Cristo. E Nossa Senhora não pode, portanto, ser medianeira. Mas eles sempre enxergam por esse prisma protestante, cheio de orgulho e imperfeito, de que como se Nossa Senhora fosse uma medianeira entre Deus e os homens e tomasse o lugar de Cristo. Nossa Senhora é a mediadora dos homens, mas até o seu Filho, até Cristo. Entre Deus Pai e os homens, é claro, só existe Cristo. Mas nada impede que aquela que é mais semelhante ao Filho de Deus, aquela que é mais semelhante, a mais perfeita de criaturas, seja uma medianeira, seja uma intercessora, uma mediadora entre o homem, os homens e Cristo. Por quê? Porque Deus gosta de agir pelas causas segundas. E Cristo escolheu a sua mãe, a mais perfeita de todas as criaturas. E Deus quer que as suas criaturas participem da geração desse bem para os outros. E, sobretudo, a mais perfeita de todas elas, que é Nossa Senhora. Tudo bem? Então, Nossa Senhora é uma medianeira sim, ela é uma mediadora sim, entre os homens e Cristo. Nunca tomando o lugar de Cristo. Nunca se opondo ou entrando em uma certa oposição, como querem os protestantes, com a mediação universal que é exclusiva do Filho de Deus. E os santos fazem mais ou menos isso como fazem, eu gosto muito de fazer essa analogia com os servos de Caná, né? Quem não se lembra, retomando aqui os servos de Caná, vai faltar vinho, Nossa Senhora vai falar para Nosso Senhor, eles não têm mais vinho, e depois ela não fala mais com Nosso Senhor, que ela vai falar com os servos daquela festa de casamento, que é os servos que estavam lá esperando e servindo os outros. Nossa Senhora vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser, né? Você pode se perguntar, né, porque é engraçado que os servos vão obedecer Nossa Senhora. Vão obedecer Nossa Senhora porque eles conheciam Nossa Senhora e não conheciam Cristo. Cristo só é convidado para as bodas de Caná por causa de Nossa Senhora. E aqui mostrando como bons servos, eles só vão conhecer melhor Cristo servindo Nossa Senhora. É servindo Nossa Senhora de forma perfeita que eles entram na intimidade do Filho de Deus, ou seja, conhecem de forma mais íntima, mais próxima ao Filho de Deus. E é interessante a obediência desses servos. Porque o que Nosso Senhor faz? Nosso Senhor manda eles pegarem água. Primeiro, eles vão obedecer alguém que eles não conhecem. Eles conhecem Maria. Eles não conhecem Nosso Senhor. Nosso Senhor é um convidado. Quando Nosso Senhor é convidado, Nossa Senhora já estava lá. E a maioria dos exegetas vão dizer que provavelmente Nosso Senhor só foi convidado por causa de Maria. Maria, Nossa Senhora, já era uma conhecida da família. E aí Cristo é convidado, mas não só ele, mas todos os apóstolos são convidados junto com Cristo. E naquele momento de necessidade de Nossa Senhora, do casal, que vai faltar o vinho, né? Nossa Senhora entra em ação. E aqueles servos que conheciam Nossa Senhora obedecem a Cristo por causa de Nossa Senhora. Então, per Mariam ad Jesum, por Nossa Senhora, nós chegamos até o conhecimento de Cristo, até servir de forma perfeita a Cristo. E o que Cristo faz? Manda eles pegarem água. Lembrando que, normalmente, os jarros que Cristo encheu de água para depois transformar em vinho eram jarros maciços, pesadíssimos, que não dava para transportar. Então, normalmente, eles levaram água, foram pegar água em algum lugar e levaram até esses jarros.
E normalmente se diz que eram 6. Nosso Senhor fez no milagre 600 litros, por volta de 600 litros de vinho. Então eles encheram praticamente 600 litros de água. Então foi um trabalho imenso. Quer dizer, olha a obediência desses servos. Eles obedecem tudo. Obedecem Nossa Senhora. Obedecem uma mulher. E não vão obedecer o chefe, que era o responsável pela organização, porque ele vai chegar depois, né? Aquele que vai dizer, mas então você veio servir o vinho no final. Eles obedecem Nossa Senhora, que era uma mulher. Normalmente para um judeu é mais fácil obedecer um homem do que obedecer uma mulher. Mas obedecem Nossa Senhora. Depois eles vão obedecer Nossa Senhora. E por causa de Nossa Senhora vão obedecer um desconhecido, que é Cristo. E depois vão obedecer, tudo isso sem perguntar e sem questionar nada. E depois vão obedecer em Cristo numa ordem que parece absurda, porque está no fim da festa. Eles poderiam se perguntar, eles não sabem que Cristo vai fazer milagre. Vai encher tudo aquilo de água, eles vão, para que água agora no final da festa? Quem vai querer água agora no final da festa? Mas aí obedece, tudo sem perguntar, uma quantidade enorme de água, 600 litros, enche. Tudo com 600 litros de água para se transformar em vinho. E Cristo faz o milagre do milagre de transformar a água em vinho. Quer dizer, a obediência dócil e cheia de confiança, porque eles obedeceram primeiro Nossa Senhora, mostraram eles conhecerem, fizeram eles conhecerem de muito mais profundamente a grandeza de Cristo, porque eles conheceram a divindade de Cristo, porque só Deus, o Filho de Deus poderia fazer um tal milagre. E eles colheram um fruto muito grande. Conheceram a mãe do Filho de Deus, conheceram o Filho de Deus e conheceram um dos frutos do Filho de Deus, que era aquele milagre. Assim também faz os grandes servidores de Maria. Os santos, quando querem milagre, quando querem os bens para os homens desse mundo, para os filhos de Deus, os homens, os filhos de Deus que estão nesse vale de lágrimas, e querem buscar o bem deles e, sobretudo, o maior de todos os bens, que não é um vinho, mas é o bem da salvação, o bem da conversão, o bem de Deus habitar na alma dos homens. Eles buscam, claro, como os bons servos de Caná, eles buscam Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora. Então, nessa primeira parte, a gente falou sobre os argumentos filosóficos, argumento teológico, e dessa harmonia e dessa perfeita ligação entre os santos e Nossa Senhora, que é a maior de todas as causas segundas, a criatura mais perfeita e a criatura que mais se assemelha ao seu Filho, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus Filho, e por isso ela participa de forma muito mais perfeita do bem, da salvação do mundo, participa de uma forma muito mais universal de causar o bem para as criaturas de Deus e, sobretudo, para os homens, para os filhos de Deus, tá bom? Então essa é a primeira parte da nossa aula sobre Nossa Senhora e os santos, a relação de Nossa Senhora e os santos na apologética mariana.